Vamos aproveitar que falou de São Paulo, 2 assuntos. O rebaixamento do Paulista. Eu quero ver ele explicar isso aí pra nós. E é verdade que o São Paulo faliu no jogo das barricas e que Corinthians e Palmeiras fizeram uma vaquinha lá. Falam de vaquinha e fizeram a vaquinha para salvar o São Paulo. Então, mas aí é uma sacanagem falar que isso aconteceu só com o São Paulo, né? Isso era muito comum na época. Então aconteceu. Não, aconteceu naquele caso específico do São Paulo. Mas você tinha aqueles festivais que chamava. Isso daí é um torneio, os jogos eliminatórios do mesmo dia, que eu até nem conto porque não são jogos de 90 minutos. O Corinthians ganhou esse torneio. Torneio Henrique Mundel. E jogou com o Palmeiras, foi 0-0, passou dos escanteios, que nem torneio início. Torneio início, ganhou a final da Portuguesa. Mas isso era muito comum. Nos jornais da época você via os clubes se reunindo para fazer esses quadrangulares, para ajudar na campanha da tábua para a construção do campo do Ipiranga, por exemplo, do meu Ipiranga aqui, que já nem joga mais. Os clubes se ajudavam mutuamente. Então, isso não é um caso assim, único. Corinthians aconteceu. Mas nesse caso do São Paulo, o que aconteceu? Aconteceu isso, barrica para contribuir para a renda para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não faliu também só por motivos econômicos, tem muita coisa política nesse meio, dessa falência desse primeiro São Paulo. Inclusive... É 30 ou 35 que a gente está falando? Então, 35 é refundação. Porque o que acontece é que gente de dentro vendeu o São Paulo. Gente do São Paulo assinou o fim daquele primeiro São Paulo. E aí alguns resistentes, liderados pelo general Porfírio da Paz, que é o autor do hino do São Paulo, era político, farmacêutico, foi vice do Jânio Quadros, acho que vice-prefeito. Esses caras, eles saíram para a rua, uma bandeira para as pessoas jogarem dinheiro na bandeira, para reconstruir o São Paulo. Enquanto esse grupo estava vivo, claro que essas pessoas não queriam ser identificadas com aquelas pessoas que derrubaram o primeiro São Paulo. Então havia resistência dessas pessoas. Essas pessoas morreram. E as pessoas que ficaram são aquelas que querem o título de 31, contar que o Friedenreich jogou para São Paulo, e para isso retroagiu. Eu considerava no Almanaque do Timão 2 São Paulos, porque o São Paulo Futebol Clube não se pronunciava direito sobre isso. Eu tenho uma publicação do São Paulo de 1980 contando a refundação de 35, de 36. 35 para 36, né? Uma publicação oficial do São Paulo. No dia que o São Paulo Futebol Clube colocou nos seus estatutos, São Paulo Futebol Clube é um clube fundado em 1930. Quando ele retroagiu, São Paulo assumiu que retroagiu em 1930, eu fui lá no meu trabalho e considerei um São Paulo só. Te deram um trampo do caramba, hein? Você teve Meu Deus do céu, muitos. Fora que também era Clube das Palmeiras antes, né? Era paulistano. Então, mas aí tem essas confusões. O paulistano ainda existe como clube de futebol. Isso ele acabou com o departamento de futebol dele. Ele deu origem ao São Paulo. A Palmeiras não existe mais. Não existe mais, né? Você sabe que o hino original do São Paulo, que hoje tem uma parte que fala, né? Trazes glórias luminosas do paulistano imortal, da floresta também trazes um brilho tradicional. O hino original falava, trazes glórias luminosas do paulistano imortal, do Palmeiras também trazes um brilho. Era outro Palmeiras. Mas mexeram no hino, porque não vai deixar Palmeiras. Como é que vai fazer isso? Quer dar confusão. Então você vê essa coisa das releituras históricas. Caramba. Né? Professor, puxa seu microfone um pouquinho pra cá, que tá quase caindo aí. Professor, eu ia te fazer uma pergunta. Não, peraí, ele tem que responder o rebaixamento. Não, mas é pra só pegar o gancho, Alfinete, que é dos clubes se ajudarem antigamente. É verdade que na estreia do Palestra, quando o Palestra vai estrear no primeiro jogo em 14, o Corinthians fornece 6 jogadores? Então... Pro Palestra, essa é de novo, é verdade. Todos com sobrenome italiano. O que ele tá falando da história que o Palmeiras nasceu do Corinthians. Não foi diretamente. Então explica isso, é uma confusão do cara. É uma confusão, porque... Os palmeirenses ficam bravos com isso aí. E não é uma dissidência direta. O Fluminense, o Flamengo, é uma dissidência direta do Fluminense. O
Fluminense tinha sido campeão, o Flamengo não tinha departamento de futebol. 10 caras brigam com o Fluminense, saem do Fluminense para fundar o departamento de futebol do Flamengo. Isso é uma dissidência. Tá. Tem 10 caras ali. Corinthians e Palmeiras não é isso? Corinthians e Palmeiras, o que acontecia é que o Corinthians era o clube de muitas colônias, inclusive a italiana. Em 1914, vem 2 times italianos para cá, em agosto de 14. O Provercelli e o Torino. Eram 2 ligas. Então, cada liga, querendo ser maior que a outra, trouxe um time italiano para fazer amistosos aqui. E a colônia italiana ficou empolgada e resolveu fundar um clube para italianos em São Paulo. Até tem o Vicente Ragognetti, que era jornalista do Fanfula, um jornal que saía em italiano, sai a carta no jornal Fanfula convocando para a fundação do que seria o Palestra Itália, né? Aí, esses italianos de São Paulo, que não são os mesmos do Corinthians, pode até ter gente que num primeiro momento era corintiano, depois virou palestrino. Tem um caso que é o Bianco Gambini. Esse é um dos caras que você falou do primeiro jogo do Palestra. Mas o que era aquilo? Era que nem, não sei se vocês já jogaram na várzea, mas você joga num time da várzea, passa um caminhão indo lá para Vila Prudente, você sobe no caminhão, vai jogar pelo outro time também. Então, tinha meia dúzia de corintianos no primeiro time do Palestra. Pô, mais da metade, pô. Mais da metade. A Milka Fiaschi, todos, Fulvio Benti, o Amilcar Barbuí, Américo Fiaschi, Fulvio Benti, tinha todos com sobrenome italiano. Então, se pegar a primeira escalação de um jogo do Palestra Itália, do tem Palmeiras, 6 jogadores do Corinthians. Mais da metade era jogador do Corinthians. O Palmeiras não veio do Corinthians, era veio da onde? Não, mas se não veio do Corinthians, veio da onde? Mas aí professor, não concorriam diretamente. É uma coisa mais cultural. Mais da metade do time, pô. E aí os caras não ficaram. Eles jogaram aquele jogo. Ah, não ficaram no Palestra? Não. Aí quem num momento depois é só o Espartaco Bianco Gambini. Tá, mas tudo bem, mas que era um pintor. Esse trocou e não voltou mais. O Amilcar é corintiano. Esse é campeão. O Amilcar trocou lá na frente. Ele jogava com a camisa do Palmeiras por baixo, com a camisa do Corinthians por baixo. O seu Amilcar, filho dele, contou essa história. Por cima. Mas aí tem uma mágoa. O Corinthians é o clube da mágoa. Os caras saem magoados. Isso acontece. E até hoje é assim. Até hoje. Quando eu fiz o filme do Centenário, o que teve de gente chorando, contando. Vladimir chorando. Vladimir, o cara que mais jogos fez. O Amilcar tinha um problema. Olha as fofocas de clube social, né? E o último é o Cássio, hein? O último é o Cássio, é isso. Quando ele saiu, eu lembrei disso. Falei do Rivelino, de todos. O Amilcar tiraram do pai dele o direito de venda de bebidas no clube, para dar para um outro protegido lá. Aí ele, num primeiro momento, ele fala, não quero mais jogar futebol. Aí ele sai do futebol. Aí, algum tempo depois, o Américo Fiaschi, que estava no Palestra Itália, convence ele a jogar no Palestra Itália. E mesmo assim eu tenho uma entrevista grande dele já nos anos 40, quando era técnico, dizendo que ele esperou até o fim que alguém aparecesse para chamá-lo de volta. E ninguém apareceu. Então essa coisa da mágoa, né? Amor dele. Corinthians dele. Muito legal essa história. Tá vendo só com o professor pra contar essa história aqui, para comprovar que Palmeiras veio do Corinthians. Veio mesmo. Veio, 6 jogadores, caralho. Porque também iam pegar jogador onde? No Corinthians. A italianada tava toda no Corinthians. Tem isso.